Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso técnico em finanças, iniciando o segundo semestre letivo. Sejam todos bem-vindos. Como é que foram de férias? Descansaram? Pensaram? Praticaram? O professor estava na luta aqui, não quis perder tempo. O que a gente vai estar fazendo nesse segundo semestre? A gente vai estar finalizando a nossa grade curricular do nosso curso, trabalhando aquelas tabelas, aqueles sistemas de amortização. Você estava presente na nossa última aula? Professor, não lembro direito lá. O senhor estava falando lá do saque. Aí tinha o saque, professor, e tinha algo relacionado lá, uma tal de tabela Price, que seriam esses financiamentos que nós temos no nosso cotidiano. Qual desses dois financiamentos tinha parcelas iguais? Quais daqueles financiamentos tinham parcelas regressivas, professor, que ao passar do tempo elas iriam diminuindo? E onde que nós localizamos esses financiamentos nos nossos dias? Se vocês não recordam, o nosso ponto de partida é recordar com vocês um pouquinho do primeiro sistema de amortização que nós apresentamos para vocês na nossa última aula. Para quê? Para que vocês possam, além de recordar, vocês possam criar um paralelo entre os principais sistemas de amortização, percebendo as características individuais de cada um deles e principalmente a sua aplicação. Então, no ponto, já estou vendo aqui conectado Fartura do Piauí. Bom dia, Fartura, seja bem-vindo, tá bom? Fiquem à vontade para participar. Isdova, nosso chat fica, o chat do IPTV é esse que fica aí do lado mesmo, né? Nessa partezinha aí. Beleza. Professora Gardênia, bom dia, seja bem-vinda. Agora localizei aqui. Beleza. Vamos lá iniciar? Está aí na telinha de vocês, conteúdo dando continuidade à nossa grade curricular, equivalência de capitais e juros compostos. Dentro de todo o sistema de capitalização, se você me perguntar, porque eu acho que alguns já visualizaram no ensino médio, alguns até mesmo no ensino fundamental, nas séries finais lá do ensino fundamental, nós temos dois sistemas de capitalização. Mas o sistema de capitalização que é adotado no nosso dia a dia, nas nossas relações mercantis e comerciais, sempre é o sistema de capitalização composta. Se você vai comprar um carro, se você vai comprar uma moto, se você vai realizar um financiamento imobiliário, quando eu digo é comprar casa própria, apartamento próprio, o financiamento é baseado no sistema de capitalização composta, que é aquele que os juros incide em cima de um valor já atualizado. O que quer dizer isso, professor? Incide em cima de um valor que já incorporou os juros dos meses ou dos períodos anteriores. O que muda, gente? Vocês recordam também? Com relação à nomenclatura, recordar essa parte que também é importante. Quando a gente trata o sistema de capitalização, a matemática financeira como um todo, analisando ela no aspecto do ensino médio, das séries regulares, a gente se utiliza de nomenclaturas ou simbologias um pouco diferentes para o nosso curso técnico. Muda alguma coisa? Não, só as letras. Como assim, professor? Lá no ensino médio, normalmente o valor principal, que é aquele que está sendo analisado no começo da análise de qualquer situação, problema, nós chamamos de capital. E aqui, professor, a gente chama de valor presente. Professor, o montante, lá no sistema de capitalização composta, que nós representamos com o M, lá no ensino médio tradicional. Professor, o montante já aqui, professor, no técnico, nós chamamos de valor futuro. Por que eu gosto de fazer esse comparativo? Às vezes você está iniciando nossa aula hoje e às vezes a nomenclatura muda um pouquinho. Deixar claro que tudo que vocês já viram ou já estudaram para ambos os sistemas de capitalização não muda em nada no nosso curso técnico. E o que muda, professor? A aplicação e o direcionamento, que a gente aproxima mais esse conteúdo da área técnica, do mercado de trabalho. Tá na telinha? Vem cá comigo. O que a gente vai recordar com vocês? Porque daqui para frente a gente vai trabalhar todos aqueles sistemas de amortização, o SAC, o SAF, sistema de amortização alemão, e a gente vai perceber onde que temos a aplicação para cada um deles. Eu acho que o SAC, você lembra ainda o que significa SAC, né? Sistema de amortização constante. Vocês lembram ainda onde que nós aplicamos ele? Vamos ver aqui, professor, e o que eu, como aluno, eu preciso saber, professor, para estar trabalhando com esse sistema de amortização? SAC, sistema de amortização constante. Qual que é a característica mesmo? Puxa aí na memória, vocês que estavam presentes na nossa última aula. Qual que é a característica
do saque, professor. Onde que eu aplico esse saque? Vê comigo aí, ó. Quando a extinção de um empréstimo, extinção quando acabar um empréstimo, tá bom? Você pagar ele todo, estiver associado a prestações com inclusão de juros, quitando partes iguais do valor total da dívida, estamos falando de sistema de amortização constante. Traduz aí para mim, professor. A gente vai fazendo um abatimento mês a mês, período a período. E esse abatimento, que é o que você diminui da tua dívida, deixa eu ver se eu achei aqui a palavrinha. Ah, achei aqui, ó. Essa palavrinha aqui, ó, gente, em poucas palavras, é o que você abate da tua dívida. É o que efetivamente se reduz da sua dívida total. Isso é amortizar. Isso em todos os sistemas de amortização, o significado da palavra de forma individual é essa. Se eu vou amortizar alguma coisa, eu vou abater da minha dívida total partes, no caso do saque. Essas partes, professor, elas são partes iguais. Alguns alunos, durante as nossas últimas aulas, disseram assim para mim: professor, se eu devo 1.000 e eu paguei uma prestação de 500, eu continuo devendo agora só 500 daqui para frente? Não. Porque embora você tenha pago 500, esse 500 ele já vem acrescido de juros. No caso, a parcela virá acrescida de juros. Então, o que será amortizado, professor, seria a parte apenas que não tem o acréscimo de juros. Recordou, não? Então, vamos tentar recordar com vocês aqui. Para este caso, o reembolso equivale ao que realmente vai ser abatido. O reembolso equivale a valores de amortizações iguais ao saldo devedor. Como os juros diminuem a cada prestação no saque, o valor delas é decrescente. Espera aí, professor. Deixa eu ver se eu entendi. Como é que eu faço para achar o que se amortiza em uma dívida? Pega o valor total da tua dívida. Pega o valor total da tua dívida, é o que já está na tela de vocês, e divide pelo total de prestações. Como se você fosse fazer aquela parcela amigável, professor, aquele financiamento amigável, que o cara disse assim, cara, me empresta aí sem juros. Me empresta aí sem juros. Quando o cara te empresta sem juros, me empresta aí em 10 prestações sem juros. O pessoal compra no cartão de crédito, não é? Chega lá na loja, professor, aqui nessa loja a gente divide em 10 vezes sem juros no cartão. Será? Será que realmente é sem juros? É, professor, eu passei lá o cartão, peguei o valor lá, dividi em 10 vezes sem juros. Mas se eu disser para vocês que eles dão um jeitinho deles de calcular os juros em cima de vocês, eles dobram o valor da mercadoria praticamente para te dividir em 10 vezes sem juros. É muito raro você ter. Não vou dizer que não existe. O pessoal já disse para mim, professor, tem a Black Friday lá. Rapaz, sei não. Olha o valor dessa mercadoria, olha o valor deste objeto de desejo que você quer comprar aí antes dessas promoções. Você vai ver que o preço que está lá é maior. Por quê? Porque ele vai te dividir sem juros, vai te dar aqueles descontos lá. Então, ele diz para mim aqui, ó, que para nós acharmos, literalmente, dentro do saque, que é o sistema de amortização constante, para nós acharmos o que realmente diminui da nossa dívida, professor, ele diz que o valor a ser amortizado por período, por prestação, tá bom? É calculado da seguinte forma. Divide-se, professor, o valor principal. O que é o valor principal? O valor total da tua dívida, tá bom? Divide-se esse valor principal pelo número, professor, de parcelas. Se você vai ter lá, professor, 20 parcelas, 30 parcelas, 40 parcelas. É como se você achasse o valor do teu financiamento em partes, dividido em partes iguais, ou seja, em períodos de pagamento, professor. Então, o valor que você encontrar, professor, já é o valor que você vai amortizar por período. É aquele valor que efetivamente vai ser diminuído da sua dívida. Agora vamos lá, porque na próxima aula eu tinha prometido para vocês, né, que nós já iríamos trabalhar o SAF, não é? Mas como a gente adentrou no nosso recesso, né, isso, férias merecidas para todos, a gente pensou bem, rapaz, eu vou recordar o SAC, porque se a gente começar direto no SAF, que é o Sistema de Amortização Francês, mais conhecido como tabela Price, com certeza, se você está acompanhando mídia, com certeza em alguma mídia social, alguma rede social, você já ouviu falar nessa tabela Price aqui, professor. Essa tabela Price é o nosso SAF, professor,
que é o sistema de amortização francês. Professor, o saque, deixa eu ver se eu lembro aqui. No saque, o senhor tinha dito para mim que é o sistema de amortização constante, que é também o mais utilizado nos financiamentos imobiliários, aquele que você vai adquirir a casa própria, porque as prestações elas vão diminuindo período a período, e não só a prestação, mas também o saldo devedor. Essa é uma característica bem particular do saque. Já o SAF, os valores das prestações são iguais. Professor, qual dos dois é melhor? Professor, o saque. O saque é melhor, porque além de eu estar diminuindo minhas prestações mês a mês, o meu saldo devedor também diminui mês a mês. E difere um pouquinho lá do SAF, professor, que o SAF, além de ter prestações iguais, ele não diminui da mesma forma que o saque. Então, eu vou pagar juros em cima de juros ainda. Já no saque, não, eu pago literalmente juros somente em cima do que se deve. Então, motivo este pelo qual o método utilizado, o sistema de amortização mais utilizado, se não dirá todos, que até agora eu não vi mais fazer financiamento imobiliário por SAF mais, mas já fazia antigamente, é o saque. Então, ele diz para mim que o sistema de amortização francês, ou tabela price, é um método utilizado no pagamento de empréstimos. Esse aqui eu sei que ele ainda é utilizado muito. Empréstimo, professor, já aconteceu de você ir no banco, aí tem aquele tal do CDC, que é o crédito direto ao consumidor. Pois é, o juro que ele calcula para você é nesse sistema aí, ó, é no SAF, não é no saque. O saque, as prestações diminuem. Tipo, se você pagou uma prestação de 1.000, a do mês seguinte já não vai ser 1.000, já vai ser menos de 1.000. Deu para entender? Já no SAF, professor, a diferença principal, que se você perguntar qual que é a diferença entre esses dois, se está fazendo um concurso lá para ser técnico financeiro, ou você está trabalhando no escritório de contabilidade, se a pessoa perguntar para você qual que é a diferença do saque para o SAF, é bem simples. Saque, as prestações diminuem. O saque, SAF, professor, ó a característica dele aqui, ó. Apresentar prestações ou parcelas iguais, ou seja, mês a mês, período a período, todas as parcelas, elas têm sempre o mesmo valor. Essa é a principal característica entre saque, diferenças entre saque e SAF. Tudo bem até aí? Prof, tem que treinar. Tem que treinar. A diferença do SAF e do saque consiste, acabei de falar, só reforçando, consiste em que este tem prestações constantes e decrescentes. Saque, estou falando de saque. Vamos lá, professor. O SAF, ele é bastante utilizado nos financiamentos bancários, tá ok? Entretanto, o saque é a preferência quando se trata de financiamentos habitacionais. Comentei agora há pouco com vocês, não é verdade? Então, se eu for, professor, financiar uma casa, tem lá os projetos, né, também do governo que facilitam a aquisição dessa casa própria, quer dizer que quando ele vai calcular lá o valor da minha prestação, que eu tenho certeza que alguns dos alunos que já acompanharam as nossas aulas, professor, mamãe, papai, titio, ou até mesmo você já tem sua casa própria, então quer dizer que as minhas prestações são essas aí, elas vêm diminuindo devagarzinho. Então quer dizer que o meu financiamento habitacional, ele lá, professor, ele é o saque, né, professor? É o saque. E, professor, diga uma coisa, e aqueles empréstimos que a gente vai lá no banco, tirar direto no caixa, ali é o SAF, que é o sistema de amortização francês, a forma pelo qual ele faz o cálculo da tua prestação, professor. O sistema de amortização constante substituiu o SAF pelo seguinte motivo: não fazer cobranças de juros em cima de juros. Tudo isso eu já comentei no slide anterior, mas é só para a gente reforçar mesmo. Por que que hoje em dia não se faz financiamentos pelo SAF? Porque percebeu-se, isso é ilegal até, né? Não pode cobrar juros em cima de juros, professor. Somente eu posso cobrar juros somente em cima do que se realmente deve. Então, no caso do SAF, ele cobra juros em cima de juros. Tenho certeza que vocês já ouviram alguém dizer assim para vocês:
cara, eu trazia aqui a fatura do cartão de crédito, aí tem aquela história de pagar o mínimo, não é? Cara, se tu pagar o mínimo, tu não termina de pagar o teu débito. Nunca, nunca, meu amigo, não termina. Por quê, professor? Porque o cálculo lá é SAF, é Sistema de Amortização Francês, é tabela price. Então, lá o valor que tu paga lá, professor, ele chega a ser quase que o valor devido, mas sempre fica um pouquinho residual, onde nesse residual, quando você paga o mínimo, há incorporação de juros novamente. Então, a dívida não vai acabar. Então, o correto é, meu amigo, não atrase o cartão, não. Porque, meu amigo, não acaba a dívida, ou pague tudo. Quais são as características? Hoje estou revisando, vocês que estão se conectando agora, estou vendo mais gente chegando. Capitão de Campos, é isso, meu diretor? Capitão de Campos mesmo. Capitão de Campos, bom dia, seja bem-vindo. Fiquem à vontade para participar da nossa aula ao vivo, tá bom? Quais são as características? Acho que a galerinha de Capitão de Campos nova, aqui no nosso curso. Quais são as características do sistema de amortização constante? Que é esse que nós utilizamos nos financiamentos imobiliários, professor. Quais são as principais características? Utilização de parcelas decrescentes, ou seja, as parcelas vão diminuindo. Então, se você tiver numa prova, está fazendo um concurso, principalmente concurso para banco, para quem tem vontade de ser bancário aí, professor. Ah lá, professor, utilização de parcelas decrescentes, tá bom? Uso de juros decrescentes, pulei aqui, uma amortização é constante. Quando eu digo que a amortização é constante, porque o que vai se abater da dívida é sempre o mesmo valor durante todo o financiamento. Professor, como assim? Vamos dizer que a tua amortização é 500. Então, todos os meses, o que vai se abater da dívida é só 500. Professor, mas eu paguei foi 1.000 de prestação, mas todo mês o que vai se abater é 500. Ou seja, como é que acha a amortização mesmo? Pega o valor principal da dívida, divide lá pela quantidade de parcelas. Por que que esse método aqui é o preferido, professor, dos financiamentos? Porque o uso de juros também é decrescente e o saldo devedor também decrescente. Lembrou das características? Pelo menos aqui um resumão da parte teórica, professor. Então, dentro desse sistema de amortização constante, a gente disse para vocês que pode-se ter a necessidade de nós recordarmos, é um facilitador. Agora, dá para fazer também sem esse tópico aí, sem esse conteúdo aí. Às vezes, se faz necessário, por questões de praticidade, nós termos uma fundamentação do estudo de sequências numéricas. Assunto este visualizado por nós no primeiro ano do ensino médio. Quando eu falo de sequências numéricas, não é qualquer sequência numérica. É uma sequência bem particular, que tem características bem específicas. Para trabalhar com sistema de amortização constante, já visualizei também em algumas provas de concurso, professor, onde o cara pergunta: as parcelas do sistema de amortização constante representam uma progressão aritmética, letra A, representa uma progressão geométrica, letra B. Então, se você se deparar com esse tipo de questionamento, onde a pessoa pergunta para você no sistema de amortização constante, está lá na provazinha do concurso lá, tá bom? E a pessoa perguntar para você: professor, é PA ou é PG? Sempre, todo sistema de amortização constante é uma PA, é uma progressão aritmética. Que é o que, professor? É aquela sequência numérica onde os valores crescem ou decrescem. No caso, como é sistema de amortização constante, é sempre uma progressão aritmética decrescente, que é aquela onde os valores vão diminuindo, professor, mês a mês, período a período, de forma constante. Como assim, professor? A gente tem que, por definição, uma progressão aritmética é aquela sequência que varia pela adição de um valor fixo, que nós chamamos de razão. Nesse caso, dentro do sistema de amortização constante, essa PA é uma PA decrescente. Sendo ela uma PA decrescente, a minha razão ela é correspondente a um valor negativo. Quer dizer que mês a mês, período a período, esses valores eles vão diminuindo. Então, se eu quiser me utilizar das fundamentações de PA, eu só preciso que vocês recordem, primeiramente, da representação. O que é a representação?
de uma progressão aritmética, a simbologia que eu utilizo, eu tenho ali, professor, que uma sequência numérica, quando eu estou falando de sequência numérica, ali é como se fossem as minhas prestações, professor. Tem ali o A1, que é a primeira prestação, A2, a segunda prestação, A3, a terceira, A4 e aí vai. Então, na sequência, A1, A2, A3 seriam os termos da minha progressão aritmética. E aquele AN seria o último termo, ou a última parcela. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque às vezes se faz necessário eu saber, não, professor, a primeira e a segunda, mas vamos dizer que você fez um financiamento com um banco aí de sua preferência, você fez um financiamento em 360 meses. Você fez um financiamento em 360 meses. E o cara quer saber mais ou menos, professor, quando eu estiver lá, professor, na parcela 300, eu quero saber o valor da parcela 300. Tem como saber? Aí você vai fazer, professor, é só ir fazendo de uma por uma, mas a gente vai perder muito tempo. Você já pensou? Como é que eu faço aqui? Como é que eu crio uma tabela no Excel aqui, professor, onde eu coloco aqui, eu quero saber a sua parcela, eu boto aqui primeira, segunda, eu quero saber a parcela 300, qual que é o valor? Eu digito lá, professor, uma fórmula em uma daquelas células que ele já vai calcular. E essa fórmula que eu vou digitar na célula lá, professor, do meu Excel, nada mais é do que a relação da progressão aritmética, professor, que a gente apresentou para você. Você ainda lembra? Se não, a gente vai lembrar agora para vocês, professor. Para trabalhar com a progressão aritmética, pelo menos no que tange o sistema de amortização constante, é interessante que você lembre dessa fórmula, pelo menos o que ela encontra para você. Essa fórmula que é o termo geral da progressão aritmética, ela tem duas funcionalidades. Quais são as duas funcionalidades, professor? Essa fórmula, ela serve para achar qualquer termo da sequência. Ou seja, quando eu trabalho a APA analisando o saque, professor, ela serve para me achar qualquer prestação. Eu quero achar a décima, eu quero achar a 11ª, 12ª, 13ª. Eu quero achar qualquer prestação, independente. Professor, eu não vou precisar ficar calculando de uma por uma, não. Não, você não vai precisar calcular de uma por uma. Eu, com essa relação, eu consigo achar a 30ª, a 20ª, professor, a parcela 300, como o senhor colocou agora há pouco para mim. Como também eu posso achar a quantidade de termos de uma sequência. Essas são as duas funcionalidades dessa fórmula. Agora, para trabalhar com essa fórmula, professor, duas coisas são interessantes de serem identificadas de cara. Quem é o A1 e quem é a razão. Quem que é o A1? O A1 é o valor da sua primeira prestação. Quem é a razão, professor? A razão é o valor pelo qual a tua sequência varia, ou seja, o valor que difere entre uma prestação e outra. Vocês ainda recordam como que eu faço para achar essa razão, não é verdade? Professor, a razão é você pegar a prestação da frente e subtrair da prestação anterior. É assim que nós encontramos a razão, que é o valor que difere entre uma prestação e outra. Então, a pergunta está ali. Qual que é a relação mesmo que eu tenho com a PA e com o saque? Essa PA, gente, como ela é uma relação que calcula o desenvolvimento de uma sequência que varia pela adição de um valor fixo, professor, e eu entendo que dentro do sistema de amortização constante, o valor dessas parcelas varia da mesma forma, eu posso estar me utilizando dessa fórmula, professor, e se eu não quiser aprender essa fórmula, dá para desenvolver, dá para também trabalhar com o Excel se a necessidade dela? Dá. Agora, se você tiver um conhecimento de PA, se você souber como que funciona a sequência PA, isso é um facilitador na compreensão e cálculo para o cálculo, professor, das prestações ou da análise do sistema de amortização constante como um todo. Vamos treinar um pouquinho? Vocês aí podem estar participando pelo chat, coloca lá, professor, o que é que você acha, o que é que você sentiu dificuldade, o que é que você não entendeu. Vou começar aqui recordando com vocês a questão das planilhas. Professor, montar uma planilhazinha para vocês, isso aí vocês podem estar fazendo lá no Excel. O que vocês vão colocar em cada uma daquelas células? Prof, olha lá primeiro, o empréstimo, começar devagarzinho aqui, pode ser que nem todos estivessem presentes na nossa última aula, então dá para recordar por aqui. Então, eu vou fazer um empréstimo
de R$20.000, valor pequeno, aqui assim, quando eu falo pequeno não, mas dentro desse mercado financeiro, normalmente os empréstimos habitacionais são maiores que R$20.000. Então, eu tenho um empréstimo lá, no valor de R$20.000, e esse empréstimo deve ser pago, aqui, ó, olha o sistema de amortização, que vai calcular o meu empréstimo, professor. Ele deve ser pago pelo saque, professor, em 5 parcelas mensais, com juros mensal de 3,5%, professor. Quer dizer que ele me cobra 3,5% ao mês. Então, ele quer que a gente complete, professor, a planilha da dívida. Olha só, qualquer cálculo, qualquer situação, problema que venha a ser analisada pelo saque, qual foi a orientação que foi dada e que nós vamos reforçar esta orientação? A primeira coisa que você vai calcular é o valor que nós devemos amortizar. Como assim, professor? O valor que deve ser amortizado, professor, lembra aí, como é que a gente calcula a amortização? Como é que a gente calcula a amortização? Professor, a amortização é só o seu pegar o valor principal e dividir, professor, pelo número de prestações. Pelo número de parcelas, pelo número de períodos. Então, a primeira coisa que você vai calcular, gente, a primeira coisinha que você vai calcular, independente da pergunta que ele venha fazer para vocês, é de quanto é a amortização. Porque eu vou estar utilizando o valor dessa amortização para resolver qualquer pergunta que venha a ser feita. Ou seja, na nossa situação aqui, o valor principal, o que é, professor? O valor da dívida. Qual que é o valor principal aqui, professor? Está aqui, ó. Então, você vai pegar aqui o 20.000 e vai dividir esse 20.000 pelo número de prestações. Quantas prestações são, professor? 5. Ah, entendi, professor. Então, pega lá o valor original da dívida que você vai estar fazendo o teu financiamento, pega lá o valor dele, divide pelo tanto de prestação, pelo tanto de período. Quanto é que dá lá 20.000 dividido por 5? Tá facinho essa aí, 20.000 por 5, professor, 4.000. Então, acabamos de encontrar o valor que vai ser amortizado, professor, que é um valor de R$4.000. Então, se você precisar construir uma tabelinha lá, onde nessa tabela você quer saber quanto que se abate da dívida mês a mês, pronto, professor, já sei aqui, ó. O que que vai ser abatido da dívida literalmente mês a mês? 4.000 por mês. 4.000 por mês. Professor, mas quer dizer que eu só vou pagar 4.000 por mês? Não. Isso aí é só a amortização. E, professor, e quanto que eu vou pagar? Primeiramente, vamos entender. Peguei empréstimo de 20.000. Você não vai pagar esse empréstimo agora, não é verdade? Você acabou de pegar o empréstimo. Está aqui, professor, está aqui no meu bolso os 20.000. Daqui a um mês, vai haver a incidência de juros. Daqui a um mês vai haver incidência de juros. De quanto, professor? De 3,5. Quer dizer que daqui a 30 dias, professor, eu continuo devendo 20.000, acrescido de juros de 3,5%. Ah, então, peraí, professor. Então, primeiro eu vou ter que calcular aquele 3,5% em cima do saldo devedor. Qual que é o meu saldo devedor, professor? É o 20.000, não é o valor que você pegou emprestado? Então, você está devendo 20.000. Então, vamos construir aqui a tabelinha aqui. Então, vamos analisar. Mês zero, professor. Quando eu digo mês zero, professor, é o valor lá, professor, que o senhor pegou. Qual o saldo devedor, professor, no mês zero? Professor, o senhor está devendo aqui no mês zero, o senhor acabou de pegar R$20.000. Você tem amortização? Não, professor, ainda não. Se acabei de pegar o dinheiro. Você tem juros ainda? Não, professor, não tem juros ainda não, professor. Ah, entendi, professor. Então, daqui a um mês, professor, daqui a um mês, qual que é o meu saldo devedor, professor? Daqui a um mês. Olha, professor, no final do primeiro mês, vai haver a incidência de juros. De quanto que foi o juro?
3,5%, professor. Então, se eu calcular 3,5% em cima de 20 mil, dá quanto? Já está fazendo a continha aí? Faz aí a conta, professor. Como é que eu calculo 3,5%, professor? Eu já sei que a amortização aqui, professor, é 4 mil, professor. Eu já sei que a amortização é R$4.000. Calculei agora há pouco para vocês. Mas, ao final do primeiro mês, minha dívida vai ser de quanto, professor? Minha dívida já vai ser de quanto? Você vai pagar a primeira parcela, não é isso? Professor, olha, eu vou calcular 3,5% de 20. Vou calcular 3,5% de 20 mil. Quanto que dá 3,5% de 20 mil? Você já fez aí? Deixa eu fazer aqui. Professor, deixa eu apagar aqui, fazer bonitinho. R$4.000. Deixa eu pegar aqui. Pode pegar a sua calculadorazinha aí. Calculei 3,5% de 20 mil. Professor, sabe quanto é que dá 3,5% em cima de 20 mil, professor? Dá exatamente R$700, professor. 3,5% de 20 mil, professor, dá exatamente R$700. Então, quanto que vai dar, professor? Quanto que vai dar o valor da minha prestação, professor? Eu sei que ao final do primeiro mês, professor, eu já estou devendo R$20.700. Eu já estou devendo R$20.700. Qual que vai ser o valor da minha prestação? Professor, o valor da minha prestação é você somar a amortização com juros. Olha o valor da tua primeira prestação, professor. O senhor vai pagar R$4.700. Você vai pagar R$4.700. Deixa eu só botar, eu botei 20.700, que era o saldo devedor, só para você entender. Professor, 20 mil acrescido daqueles 700, fica 20.700. Fica 20.700. Só que qual que é o valor da tua primeira amortização? Não é 4 mil? É, professor. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Que o que vai se abater da dívida é somente a amortização. De 20.700, professor, de 20.700, daqui a um mês, vou até botar logo ele aqui, professor. Botar assim, professor. Daqui a um mês, o senhor já está devendo R$20.700, professor. Estava certinho. Opa, canetinha, botei, consegui. Tá certinho. 20.700. Quando o senhor vai lá para o segundo mês, o que é que eu vou abater desse 20.700? Eu vou abater somente os 4 mil que vocês estão visualizando. 20.700 menos o 4 mil, professor, o senhor está devendo 16.700, professor. Vê se vocês entenderam. Hoje, professor, mas espera aí. O senhor não vai pegar o valor lá, professor, que é aquele 4.700 e abater? Não. O que se abate da dívida, é somente a amortização. E se abate em cima do saldo devedor. E, professor, e agora? Qual que vai ser a amortização no segundo mês? Continua sendo 4 mil. A amortização ela é constante, ela não vai mudar. E, professor, mas qual que vai ser os juros? Eu estou calculando 3,5% ao mês de juros. Esse 3,5% ao mês, professor, é em cima do que se deve. O que é que eu estou devendo nesse exato momento, professor? 16.700. Eu estou devendo nesse exato momento 16.700. Vou calcular 3,5% de 16.700. Quanto que dá 16.700? Calculei 3,5%.
Professor, deu R$ 584,50. Deu R$ 584,50. De onde foi que veio esse R$ 584,50? Eu calculei 3,5% em cima de R$ 16.700. Você calculou? Deu certo aí sua continha? 584,50. Qual que vai ser o valor da segunda prestação, professor? Qual que vai ser o valor da segunda prestação? Professor, a segunda prestação aqui, ela vai ser de 4.000. Olha como as parcelas elas vão diminuindo. 4.800, ou melhor, R$ 4.584,50. Tudo bem até aí? Ah, professor, realmente, as parcelas ali, elas já diminuíram. Era 4.700, professor. A primeira prestação no primeiro mês era 4.700. Deixa eu ver aqui. Professor, áudio, o pessoal vai ver direitinho aí, tá bom? Vê o Isma, dá uma olhadinha no chat aí, vê se os meninos melhoram um pouquinho. Deu certo? 4.584,50, tá de boa aí? Pô, vamos lá, continua. Qual que é o saldo devedor ao final de 2 meses? Alguém pode colocar para mim? Qual que é o saldo devedor ao final, professor, de 2 meses? Alguém coloca para mim aí, professor. Qual que vai ser o saldo devedor, professor, ao final de 2 meses? Professor, olha, tipo assim, na nossa situação, o que que a gente vai estar batendo lá da dívida, professor? O que que a gente vai estar batendo da dívida? Professor, sempre a gente vai abatendo somente o saldo devedor. Vê se melhorou aí, ó. Deixa eu limpar aqui, pode ser que o pessoal não tenha escutado. Deu baixinho, foi? Deixa eu limpar, fazer de novo para vocês visualizarem. Fazer mais simples ainda aqui, bem devagarzinho. Escutaram? Melhorou? Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Vai dar certo. Professor, saldo devedor inicial. Vou repetir aqui, pode ser que o pessoal não tenha escutado. Valor da dívida, professor, R$20.000, professor. Pronto. Valor da dívida, 20.000. Vou fazer bem sucinto para vocês. Vai acompanhando aí. Professor, daqui a um mês vai haver a incidência de juros, professor. De quanto? De 3,5% ao mês. Esse juro de 3,5% ao mês, ele vai incidir, professor, em cima, professor, daqueles R$20.000 que é o teu saldo devedor até aquele exato momento. Tudo bem até aí? Professor, então calcula para mim 3,5%, calcule para mim aí, vocês, 3,5% de R$20.000, que é o valor do teu empréstimo. Professor, quando nós calculamos esse 3,5%, deu exatamente R$700. Quer dizer que daqui a um mês, você já está devendo, professor, R$20.700. Você já está devendo R$20.700, que eu até anotei para vocês a questão do saldo devedor. Mas vamos fazer só os abatimentos mesmo logo, para facilitar para vocês. Professor, qual que é o valor que eu amortizo dessa dívida? Professor, foi a primeira coisa que o senhor fez. A amortização, professor, esses R$4.000. A amortização é só pegar o valor principal da dívida e dividir pela quantidade de prestações, professor. Então, o senhor vai amortizar R$4.000 dessa dívida. Qual que é o valor da prestação? É aí que você vai entender. A primeira prestação, professor, é só somar a amortização com juros. Ou seja, a tua primeira prestação é R$4.700. Professor, então quer dizer que daqui a um mês eu vou pegar aqueles 20.000 e vou diminuir
o 4.700? Não, você só vai diminuir 4.000. Até coloquei 16.700 aqui. Professor, eu estou devendo exatamente, até coloquei com 700, mas não precisava lá não, tá bom? Ó, estou devendo agora 16 mil reais. Paguei 4.700, mas só estou devendo 16 mil reais. Eu tinha colocado 16.700 para vocês entenderem agora há pouco que eu estaria pagando, no caso, professor, com um acréscimozinho dos juros lá. Assim vai ficar melhor para vocês entenderem. Professor, peraí. Então, 4.700 é o valor da sua primeira prestação. Quanto é que o senhor está devendo agora? 16 mil. Professor, mas não era para ter diminuído o 4.700? Não, é para diminuir apenas a amortização. Beleza? Vamos lá, professor, continua. Então, agora o senhor vai calcular 3,5% de novo em cima daquele 16 mil. 16 mil, calcula aí. Quanto que é de juros? Vai ficar melhorzinho agora, 560. Eu tinha digitado, tinha colocado errado mesmo, desculpa, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui, ó. Deu 500, deixa eu olhar aqui, tô fazendo. Isso no Excel, gente, fica mais fácil, ó. Aqui já vai ser 560, que eu tinha colocado, com você calculei em cima de 16.700, que eu não tinha feito a amortização lá dele, não. Fiz a correção agora com vocês, tá bom? Olha só, professor. Qual que é o valor que vai ser amortizado? Gente, a amortização é sempre a mesma, ó. Não muda. A amortização é sempre a mesma. 4 mil, com os juros de 560 em cima daquele 16 mil, a tua segunda prestação, ela vai para 4.560 reais. Qual que vai ser o teu saldo devedor? Professor, sempre abate a amortização. Vai ser exatamente 12 mil reais, professor, porque vai pegar 16 mil menos o 4 mil. Professor, mas a prestação não foi de 4.560, mas só diminui do teu saldo devedor somente a amortização. Prof, então, como que eu faço agora para achar a terceira prestação? Olha, a amortização, eu acho que já deu para você perceber que a amortização ela vai ser sempre a mesma, professor. Então, quer dizer que se você pagar 5 prestações, a gente vai diminuir, professor, 4 vezes 5, 20. Aí você vai liquidar, ao final das 5 prestações, você vai liquidar essa dívida. Mas qual que é o valor total que você vai pagar? Vê só comigo aqui. Professor, qual que vai ser os juros, professor? Qual que vai ser os juros agora? Professor, o senhor vai calcular 3,5% em cima de 12 mil, professor, agora. Professor, 420. Perguntem. Professor, de onde foi que veio esse valor? O outro, você vai perguntando aí para mim. Professor, eu tenho ali, professor, 3,5%, eu sempre estou calculando 3,5% em relação ao que se deve do que sobrou do mês anterior. 3,5%, professor, de 12 mil dá 420 reais. Minha prestação, minha terceira prestação, professor, já vai para quanto? Para 4.420 reais, professor. 4.520 reais. Já deu para você perceber, nas 3 primeiras prestações, que o valor dos juros é decrescente? Já deu para você perceber, nas 3 primeiras prestações, professor, que os valores de cada uma delas também é decrescente? Olha só os juros do primeiro mês, 700. Olha os juros do segundo mês, 560. Olha os juros do terceiro mês, 420. Já deu para você perceber de quanto em quanto esse juro está diminuindo? A professor, de 700 para 560, diminuiu 40. De 560, professor, desculpa, 560 não, 140, 40 não, 140. De 560, professor, para 420, foi quanto? Professor, acho que é a mesma coisa. Então, os valores dos juros, eles são sempre decrescentes, professor. Deixa eu ver aqui, 20 mil.
16 mil, se eu calcular o 3,5%, dá 560. Se você calcular 3,5% de 12 mil, dá 420. E agora, professor? Paguei, professor, a primeira, paguei a segunda, paguei a terceira prestação de 4.420. Quanto que eu estou devendo? Hein? Fartura? Quanto que eu estou devendo? Paguei a primeira prestação. Quando eu paguei, professor, 4.700, eu fiquei devendo 16 mil. Quando eu paguei, professor, o 4.560, eu fiquei devendo 16 mil, professor. Quando eu paguei o 4.420, eu fiquei devendo quanto, professor? Saldo devedor anterior. Professor, quando o senhor pagou, só vai diminuir 4 mil. O senhor vai estar devendo 8 mil reais, professor. O senhor vai estar devendo 8 mil reais. Quando o senhor pagar a terceira prestação, o senhor vai estar devendo 8 mil reais. Ah, professor, tem juros? Tem. Os juros incidem somente em cima do saldo devedor. 3,5% em cima de 8 mil, professor. Vamos nós lá. Professor, os juros, olha como vai diminuindo. Os juros agora, professor, foi apenas de R$280, professor. Os juros foi apenas de 280. Professor, e a prestação? E a quarta prestação? Soma amortização com juros. A quarta prestação, professor, vai ser de R$4.280. Parcelas decrescentes. Então, se eu me deparo com uma situação, problema, onde os juros são decrescentes, as parcelas são decrescentes, professor, que sistema de amortização é esse? Sistema de amortização constante. Beleza, professor. Paguei aqui, professor. 4 mil. Paguei 4 mil a prestação de 4.280. Quanto que eu ainda estou devendo? Na hora que eu pagar a prestação de 4.280, professor, não era 8 mil? Quando o senhor pagou 4 mil, só vai abater 4 mil, não vai abater o 4.280, só abate a amortização. Então, quer dizer que o senhor agora está devendo 4 mil reais da sua dívida, professor. Chegamos no quinto mês, professor. Quanto que eu vou pagar de juros? Você não só está devendo 4 mil? Quando o senhor pagou a quarta parcela, o senhor não só está devendo 4 mil? Vou calcular 3,5% de 4 mil, professor. Quanto que dá? Professor, nem precisava a gente estar fazendo esse monte de conta, que é isso que eu quero que vocês percebam. Estava esperando vocês colocarem ali para mim no chat. Professor, mas não seria mais fácil nós calcularmos, porque o cara já tinha dito para a gente que o sistema de amortização aqui é o saque, professor. Se o sistema de amortização é o saque, só precisava que nós calculássemos a primeira e a segunda prestação. As outras é consequência. Por quê, professor? Vê quanto que vai diminuindo os juros. Professor, mês a mês, período a período, vai diminuindo de 140 em 140. A mesma coisa vai acontecer com a tua prestação. Se você observar, era 4.700, a segunda prestação foi de 4.560, diminuiu quanto de uma prestação para outra? Professor, diminuiu exatamente R$140. Então, se eu sei que sempre vai ser constante esta redução, eu posso dizer que a terceira prestação era pegar o 4.560 menos 140, a próxima prestação menos 140, a próxima prestação menos 140. Então, já dá para construir uma tabela simplesmente achando o valor dessa redução de cada prestação. Então, os financiamentos imobiliários, eles sempre serão dados da mesma forma. Beleza? Prof, então vamos lá. O valor da última prestação deste financiamento
é de R$ 4.140, professor. Paguei, professor, 4.140. Qual é que é o saldo devedor ao final do quinto mês, professor? Olha, professor, 4.000 menos 4.000. Teu saldo devedor vai ser de R$ 0. Pegou a ideia? Até retomei agora há pouco lá. O pessoal deve estar vendo, tá bom? Prof, então tá ali. Eu tenho todas as prestações, só que o que é para a gente recordar também com vocês? Professor, quer dizer que numa prova, ele vai pedir para a gente construir uma tabela? Não. Aqui eu estou fazendo a demonstração de uma tabela para você entender como é que se dá a variação desses valores. Por quê? Você vai precisar deste conhecimento para criar a sua própria tabela no Excel. Ah, professor, eu preciso criar uma tabela onde na tabela lá eu já coloco na célulazinha lá, professor, o valor da minha taxa, tipo, aqui eu colocaria 0,035 vezes, professor, o valor do saldo devedor, professor, vezes o valor do saldo devedor. Ou seja, seria a fórmula que eu ia colocar na célula. 0,035 vezes o saldo devedor, que é o 3,5% na forma decimal. Então, ali ele já calcularia para você, professor, todos aqueles valores lá. E aqui, professor, aqui o senhor pegaria o valor principal. Não é isso? O valor principal, no caso, pegaria o que estou devendo, professor? É prestação. Então, é amortização mais juros, professor. Pega o valor da amortização, soma com juros que você já iria encontrar cada um desses valores aí. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui, tem mais gente? Colocou não, está resolvendo lá. Prof, vê só. Se vocês entenderam toda essa parte mês a mês, eu quero que vocês entendam que as situações problema... não. As situações problemas, na realidade, são para períodos de tempos bem maiores do que 5 parcelas. Seria 360, 400, 500 parcelas, financiamentos bem grandes mesmo. Então, não tem como a gente construir uma tabela dessa mês a mês. Então, normalmente, eu quero já que você calcule para mim o cara que está lá na frente, a prestação lá na frente. Como é que eu posso estar fazendo isso? Então, olha essa situação aqui, onde a gente vai recordar com vocês a aplicação daquela progressão aritmética lá, que vocês visualizaram com a gente agora há pouco, para estar resolvendo e analisando cada uma dessas proposições. Olha essa segunda situação aqui. Ele diz para mim que uma dívida no valor de 10 mil, deixa eu pegar aqui o marca-texto, uma dívida no valor de R$10.000 foi liquidada, foi paga em totalidade pelo sistema de amortização constante, pronto. Você bateu o olho aqui, professor, eu já sei que eu estou trabalhando com uma PA, professor. Eu já sei que as parcelas são decrescentes. Eu já sei que os juros são decrescentes. Como ele está falando de PA, professor, como ele está falando de saque, a primeira coisa que eu faço é achar o valor da minha amortização. Como é que eu faço isso? Professor, pega o valor principal, divide pelo tanto de prestações. Primeira coisa que eu vou fazer, saber quanto que vai se abater mês a mês da minha dívida. Outra coisa que a gente vai calcular, a taxa de juros, professor. Ele diz, se a taxa de juros foi de 2% ao mês, ele quer que a gente diga qual dessas alternativas ou quais dessas alternativas são verdadeiras. A cota, professor, de amortização paga na quinta prestação foi de R$250. O que se amortiza, professor? Amortizar é abater, é sempre o mesmo valor. A cota, eu quero que vocês já tentem fazer aí, fartura, tenta fazer aí. Qual que é o valor da amortização? Tá certo essa letra A? Aí ele diz que a cota de juros paga na 10ª prestação foi de R$164. Eu tenho duas formas para fazer isso. Eu tenho duas formas. Eu posso fazer analisando, professor, o que se diminui mês a mês, como eu posso me utilizar da progressão aritmética para estar resolvendo e para estar aferindo se essa proposição da letra B é uma proposição verdadeira ou falsa. Lá, letra C, o valor da
15ª prestação foi de R$340, tá certo? O saldo devedor após ser paga a 20ª prestação é de 6.200, será? E a última lá, professor, a cota de juros paga na última prestação foi R$5. Será que ele pagou somente R$5 de juros na última prestação? O que você acha? Vamos lá. Manuele? Opa, tranquilo, Emanuela. Tranquilo, tá melhor pelo YouTube? Vamos ver aqui então. Professor, então vamos analisar mês a mês, correto? Ou a gente pode se utilizar da APA? Vamos analisar cada uma das proposições. Está aqui a primeira, professor. Uma dívida, é a mesminha, uma dívida de R$10.000. Vamos lá, professor. Primeira coisa que eu vou fazer é achar o valor da minha amortização. Foi em quantas prestações? 50. Vamos achar aqui o valor da amortização, professor. Olha só. A amortização, professor, é sempre o valor principal dividido pelo número de parcelas ou de prestações. Quanto que vai dar? Professor, o valor principal aqui da dívida, R$10.000, professor. Opa, canetinha. Dividido por 50. Professor, olha só quanto foi que deu. Só ajeitar esse 1.000 aqui, ficou estranho ele aqui. 0, 0, 0. Pronto, ficou melhorzinho. Professor, olha o que eu vou amortizar. Eu vou amortizar todo mês R$200. Não é fácil achar a amortização? Facinho, não é? Professor, achei a amortização. O que é que eu posso concluir da primeira, professor, proposição? Professor, a primeira proposição sua não é 250. A primeira proposição é falsa, professor. O que se vai amortizar mês a mês é só R$200. Todo mês vai diminuir do meu saldo devedor R$200. Vai pensando aí, a gente vai dar aquela pausazinha super rápida, tá bom? Não é intervalo não, não vai embora não. A gente volta já já para analisar as demais proposições. Valeu? Até daqui a pouquinho.